cidade pobre, não acreditavam então em Jesus de Nazaré. Eles não acreditavam que ele era o Messias. E depois de todos os 33 anos do ministério de Jesus na terra, depois de Jesus ter sido levado aos céus e ter deixado uma ordem para os seus discípulos, dizendo: permanecei em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Dos 500 que ouviram a palavra do Senhor, 120 oraram e receberam de fato o poder que havia sido profetizado. E Jesus ainda disse mais: olha, eu não vos deixarei órfãos, mas eu vos enviarei um outro Consolador, que é o Espírito Santo, e a Bíblia diz que Ele estará convosco todos os dias, até a consumação do século. Olha o irmão que está ao seu lado e diga assim: ó, o Espírito Santo de Deus está aí com você. O Espírito Santo de Deus está aí com você. O que me chama a atenção dentro da história e dentro da Bíblia Sagrada é o motivo pelo qual Deus escolheu a Paulo para ser um pregador do Evangelho, para ser um eleito de Deus, como sendo o maior missionário que a Bíblia Sagrada nos narra depois de Jesus Cristo. Um homem que muito viajou, que tantas igrejas fundou, que tinha uma teologia tão profunda, que ganhava as almas com tanta facilidade, que era fiel ao Senhor, que era perseguido, que era caluniado, que sofria e que apanhava pelo Evangelho, tanto que ele diz: eu carrego no meu corpo as marcas de Cristo. E não é qualquer um, não é qualquer um que tem capacidade de carregar no próprio corpo as marcas de Cristo Jesus. Tem gente que quer carregar a honra de ser um pregador, tem gente que quer carregar os méritos de ser um bom cantor, mas as marcas de Cristo Jesus não é a honra que você recebe ao ser um bom pregador ou um bom cantor. Ter as marcas de Cristo Jesus sobre a sua vida é ser como uma ovelha muda, mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio à calúnia, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio aos problemas, você fazer como um Paulo: eu tenho os meus olhos firmados no meu alvo, eu não me desvio nem para a direita e nem para a esquerda, eu sigo em frente olhando para o autor e consumador. Glória a Deus, se Saulo de fato era perseguidor da igreja, como a história nos diz que ele entrava nas igrejas, arrastava as irmãs pelo cabelo, e ele tinha autorização para matar quem pregasse e falasse sobre Jesus de Nazaré. Ele tinha essa autoridade. Mas a Bíblia diz que um dia Saulo estava indo para uma cidade chamada Damasco, na estrada de Damasco, e ele tinha em sua posse cartas que lhe outorgavam a autoridade de entrar na igreja que lá estava fundada, estava estruturada. Ele tinha autorização de entrar naquela igreja e parar com a pregação sobre Jesus. Mas a Bíblia nos diz que naquele mesmo período, uma luz muito grande ofuscou os olhos de Saulo. Com todo o seu conhecimento, com toda a sua sabedoria, com todo o seu ego, ofuscou o brilho de Paulo, e ele caiu de cima do animal em que ele montava. De repente ele diz: quem está aí? E aí ele ouve uma voz do céu que diz: sou eu a quem tu persegues, sou eu, Jesus. A Bíblia diz que aquela luz que ofuscou os olhos de Saulo, de Paulo, ela o deixou cego. E a Bíblia nos conta, nos narra a história no capítulo de número 9 de Atos dos Apóstolos, que ele entrou na cidade de Damasco e ele ficou na casa de um homem, servo de Deus, aguardando uma visão, um sonho, uma revelação que Deus o havia dado.
de que um profeta de Deus iria até o lugar onde ele estava, oraria por ele, e ele teria a sua visão restaurada. A última opção, a última esperança de voltar a ver de um perseguidor da igreja era um profeta que professava e acreditava em Jesus Cristo de Nazaré, que foi crucificado no Calvário injustamente, cumprindo a profecia de Isaías, levando toda a minha culpa, todo o meu erro, toda a minha mentira, todo o meu engano, todas as minhas enfermidades, todas as minhas doenças. Então a última esperança de Saulo estava em um homem de Deus que acreditava na morte e ressurreição e que a salvação só viria sobre os homens pela pessoa de Jesus Cristo. Aleluia. Porque foi ele que disse: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu ainda era muito jovem. Alguém me disse que todos os caminhos levam a Deus. Aí seria fácil demais, né? Aí eu perguntei, Porto Alegre é muito grande, Deus. É muito grande. E aí eu perguntei para essa certa pessoa, eu disse: onde é que mora? E ele: eu moro na São José, no Partenon. Eu disse: que ônibus você pega? Ele disse: eu pego de Santa Maria. Eu disse: muito bem, o que vai acontecer com o senhor se o senhor entrar dentro do ônibus Alameda? Ele disse: eu vou para Alameda. Correto? Vai sair lá na volta da Cobra, lá nos morros, lá perto da Tuca. Eu disse: o que vai acontecer com o senhor se o senhor pegar o ônibus Pinheiro? E ele: eu vou lá para o Pinheiro. Óbvio, o senhor vai parar lá na lomba do Pinheiro. Agora, se você pegar o ônibus correto, o senhor vai para o lugar que o senhor quer. Da mesma maneira, não são todos os caminhos que levam a Deus. Se você entrar no ônibus errado, você vai sair do lugar errado. Foi Jesus quem disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E a Bíblia, aí eu comecei a pregar e disse: a Bíblia fala sobre dois caminhos. O primeiro caminho é a porta estreita, pequena. Se for meio gordinho, os irmãos viram que eu engordei bastante. Tem que passar de ladinho, uma perna. Tem espinho, machuca os pés. Mas o final dele é a glória. Jesus vai olhar para você e vai dizer assim: bendito, bem-vindo, bendito de meu Pai. Venha para o gozo que você está. Glória a Deus. Agora tem gente que quer atalhar, irmão. Tem gente que quer ir e quer carregar bagagem. Tem gente que quer ir e quer carregar o que não deve. Aí pega a estrada larga, porque é mais fácil, é mais rápido, tem mais espaço, dá para ir vários ao mesmo tempo. Mas o final dele é a perdição. Voltando à vida de Saulo. Por que Deus escolheu a Saulo para ser um pregador do Evangelho? Qual o motivo, qual a razão que Deus escolheu um homem que odiava os cristãos? Aí eu encontro o próprio apóstolo Paulo escrevendo aos irmãos a 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27, dizendo que Deus, Ele escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolhe as coisas desprezíveis deste mundo. Deus escolhe as coisas que não são para confundir aquelas que pensam que são. Porque a Bíblia diz assim: maldito o homem que confia no seu próprio braço. Quando eu entendo o que o apóstolo Paulo quis dizer, eu vejo que Deus tem uma maneira de escolha muito diferente da nossa. O profeta Isaías disse que da mesma maneira que os céus são mais altos do que a terra, assim são os pensamentos de Deus muito superiores aos nossos pensamentos. Eu vejo Deus estendendo seus olhos sobre a terra e procurando um novo rei para Israel, porque Saul havia rejeitado o propósito que Deus tinha em sua vida. E aí Deus fala com o profeta Samuel: Samuel, vai até a casa de Jessé. E quando chega lá e olha, ele abre com o melhor terno de grife, daquele bem bonito, aquela gravatinha assim, da melhor. Sabe por quê?